Bom dia. Tudo bem com vocês? A gente riu quando eu não sei seu nome, que você que falou feliz sábado. Quando o Richard falou bom sábado, mas eu também falei bom sábado ali, quando eu cumprimentei alguém. Quase que automaticamente. Quando a gente está na igreja de manhã, aí tudo fica com cara de sábado, não é assim? Bom, dormiram bem, né? Firmes e fortes, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Hoje eu não vou pedir para ficar em pé, mas hoje eu trouxe duas amigas. Levantem a mão, pelo menos. A Saskia e a Gláucia. Saskia, de onde você é? Fala para eles. Pertinho, né? Para quem não ouviu, a Saskia veio de Manaus. Ela está aqui esse mês fazendo alguns estudos do doutorado dela. Ela é cunhada da Gláucia. De onde você é também, Gláucia? Manaus. Mas mora aqui em São Paulo há quantos anos? 15 anos. Aqui lá, na verdade, né? Na cidade de São Paulo. Eu agradeço a Deus por ter vocês comigo hoje. É um prazer, uma alegria. E é muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Agradeço a Deus, é um privilégio. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal que aconteceu em abril de 2011. Era um sábado, eu tinha participado de um programa grande, programa de cunho cristão, musical, que havia acontecido em um grande auditório na cidade de São Paulo. E o programa era no sábado à noite, e nós precisávamos estar lá desde da hora do almoço, mais ou menos, para organizar toda a programação, enfim. E eu fiquei responsável por cuidar da parte da equipe que cuidaria do auditório. Então a gente chegou cedo, cuidou de tudo, preparou tudo. À noite as pessoas foram chegando para o musical, foi um programa maravilhoso, muito abençoado. E foi um dia cansativo, mas foi um dia muito bom, muito abençoado. No final daquela noite, quando eu sentei no carro, estávamos a minha irmã, eu e alguns amigos no mesmo carro conosco, eu percebi que eu estava ficando rouca. Só que assim, eu sei que para algumas pessoas é comum a rouquidão, no meu caso não é. Se eu fiquei rouca acho que 5 vezes na vida, gente, foi muito, de verdade. Não é comum para mim ficar rouca. Aí eu percebi que minha voz estava falhando. Mas eu não me preocupei, porque como eu também, das vezes que fiquei rouca, foi coisa rápida, a voz falhou um pouquinho, no final da noite, do dia já estava funcionando, no dia seguinte já estava funcionando, de verdade eu não me preocupei com isso. E fui embora, eu falei, bom, a semana foi cansativa, o sábado foi bastante cansativo, assim, com bastante atividade, eu falei, bom, até amanhã eu devo estar melhor. Normal, das raras vezes que eu tive rouquidão, foi assim que funcionou. Só que, dessa vez foi diferente. Deitei, dormi. Sabe o que aconteceu no domingo? Acordei completamente sem voz. Presta atenção, eu não estou dizendo que eu acordei afônica. Também não estou dizendo que eu acordei rouca. Eu acordei completamente sem voz. Não saía isso, nada. Às vezes quando a gente fica rouco, consegue falar baixinho, com esforço. Não saía nada, absolutamente nada. Imagina uma pessoa que só conseguia mexer a boca sem emitir nenhum tipo de som, era eu. Eu achei aquilo muito estranho. Mas eu vou dizer que de verdade, eu ainda não estava preocupado. Falei, bom, vou fazer todas aquelas receitas caseiras de vó, de mãe, de tia-avó. Vai resolver. Toma 2 litros d'água, Nelise, tomei. Toma própolis, tomei. Própolis em spray, foi. Mel com limão, foi. Mel puro, foi. Tudo eu fiz no domingo. Pergunta se resolveu. Não. Mas tem um detalhe importante que eu preciso dizer para vocês. Faz um parênteses na história da rouquidão e é por isso que eu estou colocando ela para vocês hoje. Existe um projeto chamado... Vou começar pelo projeto mãe, digamos assim. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar no ECC, Encontro de Casais com Cristo. Maravilha. Depois do ECC foi criado o EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Já ouviram falar? Algumas igrejas nossas fazem ao redor do Brasil. E na época eu frequentava a igreja de Moema, e eu tive o privilégio de ser a líder do projeto na igreja de Moema por 2 anos. E naquele ano, 2011, eu era diretora do projeto EJC. Para quem não sabe, só para situar vocês, para vocês entenderem por que tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. O projeto, tanto o ECC quanto o EJC, eles são projetos sigilosos. Você não sabe aonde ele acontece, como ele funciona, nada do que acontece. Você vai sem saber para onde você vai, sem saber aonde você vai dormir, o que vai acontecer, o que você vai comer.
e ainda fica sem celular. É isso. E quando você volta dizendo que foi um dos melhores finais de semana da sua vida. E eu era diretora do EJC, então, naquele ano. A igreja de Moema até hoje tem o projeto do EJC. Eles fazem lá, se eu não me engano, 2 vezes por ano. Só que assim, um dos finais de semana mais corridos de uma igreja que tem o EJC ou o ECC é justamente os finais de semana que acontecem esse projeto. Gente, é muita atividade. Claro, eu só posso falar pelo EJC, não sou casada, então não fui no ECC. Mas, em média, nesses 3 dias, de sexta para domingo, a gente normalmente dorme, quem vai para trabalhar, de 4 a 5 horas. As 2 noites, eu estou falando. Eu não estou dizendo 4 horas por noite. Depois de 2 dias, você dormiu basicamente 5 horas, no máximo. De tantas atividades que tem para a gente preparar para fazer. É um final de semana muito cheio. E para vocês terem ideia de quão complexo é, a gente passa em média 6 meses organizando esse único final de semana. Deu para ter uma ideia que é algo grande? Era isso que Deus tinha me dado o privilégio de coordenar durante aquele período. Detalhe, aquela era a semana do EJC. E eu perdi a voz. Só que como é que a diretora do EJC fica sem voz? Na semana do EJC. Não existe isso. A conta não fecha. Para quem já foi no EJC, a gente tem o hábito de dizer que esse foi um projeto desenhado pelo coração de Deus. A gente tem visto realmente algumas conversões acontecerem de pessoas que passaram por esse projeto, pessoas que vieram conhecer uma igreja, gente que estava na igreja, que renasceu, que reavivou, que reafirmou sua fé. Tem sido algo realmente incrível. E quando eu acordei na segunda de manhã e vi que eu continuava sem voz, aí eu fiquei preocupada. Porque por ser realmente um projeto muito abençoado, normalmente na semana do EJC acontece de tudo. Espiritualmente falando, a guerra travada é muito grande, o inimigo não fica feliz com isso. Só que eu acordei na segunda de manhã e falei, Senhor, tem alguma coisa estranha acontecendo. Porque eu não sou de ficar rouca, eu jamais perdi a voz e é o segundo dia que eu estou completamente muda. Eu estava bem preocupada. A igreja ficou tão preocupada quanto. Falou, meu pai, como é que a Annelise está sem voz nessa semana? Sexta-feira de manhã a gente precisa estar no local onde acontece o evento. A voz dela precisa voltar. As pessoas começaram a orar por mim, organizaram uma corrente de oração. A minha voz não voltava. Todo mundo começou a me mandar mensagem no celular com uma receita caseira. Além daquelas de vó que eu já tinha feito, cada um tinha a sua receita da sua própria avó, né? Eu lembro de uma que chegou assim pra mim, uma mensagem. Anne, faça gargarejo de água com vitamina C. Eu, ok, vou tentar de tudo. Pra ninguém dizer depois que eu não fiz a minha parte. Fui lá, comprei vitamina C e fiz gargarejo. Passa 40 minutos, chega outra mensagem da mesma menina. Esqueci de avisar, vitamina C tem que ser efervescente, senão não funciona. Volta a Annelise na farmácia, com tudo, gente. A minha mãe, Anne, você lembrou de fazer a água morna com sal grosso? Mas tem que ser o sal grosso. Eu, ok, vamos tentar. Gente, tudo que me pediram para fazer, eu fiz. Tudo que me sugeri receita natural. Deitar cedo. Eu falei, ó, vamos combinar uma coisa. O deitar cedo não existe em semana de JC, vocês sabem disso. A demanda é muito grande. Eu estava bem preocupada, eu confesso isso para vocês. Aí chegou quarta-feira, eu falei, bom, vou no médico, né? Deve ter alguma coisa de muito estranho. Domingo sem voz. Segunda sem voz. Terça sem voz. Quarta-feira sem voz. Eu falei, não, fui pronto-socorro. Tem alguma coisa de muito estranho. Gente, mas eu não falava absolutamente nada. Não sei te explicar como é que eu me comuniquei com o médico. Ele me deu lá alguma explicação, me passou vários remédios. Ele falou, olha, você deve voltar a falar daqui uns 3 dias. Aí eu... Isso, vocês entenderam. Eu tentando dizer 3 dias. Aí ele, mas assim, a sua voz vai voltar bem devagar, baixa, meio rouca. E quando você voltar a falar, você não pode falar muito, tá bom? Aí eu olhei pra ele e fiz assim. E por dentro eu tava, tadinho, ele não sabe o final de semana que eu tenho pela frente. Tudo passa por mim. Todo mundo vem em mim. Se tiver qualquer problema, bate lá na porta da Annelise. Chama a Annelise no rádio. Aí eu por dentro eu tava... Eu só falo. Por 48 horas eu só falo. Eu nasci falando, gente. Pergunta pra quem me conhece. Eu amo falar. Olha eu aqui. Tá bom, não vou falar muito. Aí eu falei, 3 dias, a conta não tá fechando. Eu já vou estar lá, isso vai ser sábado. Gente, o povo organizando assim aquelas correntes de oração de hora em hora. O pessoal meio-dia, oração pela Anne, 1 hora, oração pela Anne. Eu falei, o que está acontecendo? Nada.
Quinta-noite a gente tem uma reunião geral. Também não posso falar da reunião geral, mas fica com o nome de reunião geral para você. O projeto começa na sexta. Na sexta de manhã já tem gente no local a partir das 8 da manhã, para você ter ideia. Pede folga no trabalho, a gente faz qualquer coisa. E na quinta-feira à noite a gente tinha a nossa reunião geral. A reunião era assim, eu aqui e um intérprete do meu lado. Se a pessoa não entendia o que eu falava, eu escrevia. As pessoas correndo de um lado para o outro, meu pai, o que a gente faz com você sem voz? Mas eu vou contar uma coisa importante para você. Na quarta-feira, quando eu saí do médico, eu me entreguei, presta atenção no que eu estou falando. Eu me entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, quer saber? A gente vive dizendo que o EJC foi um projeto que foi desenhado na sala do trono, porque tudo que acontece ali é surreal, indescritível. Se eu contar, ninguém acredita. Então, quer saber? Se o senhor que criou o projeto está dizendo que a diretora terrena do projeto não precisa de voz, a gente vai em frente. A partir de agora, mais do que nunca é contigo. Eu vou. Se eu não vou falar um A, o senhor vai ter que ter um jeito de ter a tua voz ali naquele final de semana, porque esse final de semana vai acontecer para honra e glória do teu nome. Ninguém vai dizer amém? Amém! Você sabe o que Deus fez? Eu continuei muda na quarta-feira à tarde. Eu continuei muda na quinta-feira de manhã. De quinta para sexta, eu dormi cerca de 3 horas. Tamanha era a quantidade de coisa que eu tinha para fazer, para cumprir na agenda. E aí eu lembro que eu pedi para uma amiga me ligar para me acordar, era 7 horas da manhã, eu estava com receio de perder a hora, enfim. E ela me ligou e falou assim, eu lembro até hoje. Anne, acorda, tem um céu lindo no sol. Ela mora em Brasília. Aí eu fiquei pensando, como é que ela sabe que tem um sol lindo no céu se ela mora em Brasília? Mas ok. Anne, está me ouvindo? Ela me ouvia, eu apertei um botão assim no celular, fazer pé. Aí ela, tá, entendi que você tá aí. Ah, amiga, levanta, Deus te abençoe, final de semana vai ser maravilhoso. Ela já tinha ido no JC como minha convidada. E aí passou. Aí eu deitada na cama, então tá, eu falei que é Deus no comando, então é Deus no comando, né? Minha mãe entrou no meu quarto, bom dia, filha, fala um verso bíblico. Aí eu blá, 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 nada saía. Aí sentei na minha cama e resolvi fazer meu culto. Em algum momento eu senti como se fosse um pigarro na garganta, sabe? Sabe quando você vai fazer assim? Só que esse por 5 dias eu não fazia, não saía isso. Aí eu oi, oi, eu tô falando, eu tenho voz. Gente, eu tenho voz. Isso era 8h30 da manhã de sexta-feira do dia que começava o projeto. Louvado seja Deus. A minha voz voltou no momento que Deus achou que ela tinha que voltar. Eu saí correndo, cheguei na sala, dei um pulo feito criança assim na frente da minha mãe que estava no computador trabalhando. Olhei para ela e falei assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E óbvio que a gente se abraçou e chorou junto. A minha voz não voltou rouca. A minha voz não voltou pela metade. Ela voltou do jeito que eu cheguei ao mundo, plena e completa. Eu me emociono porque é um dos milagres que Deus fez na minha vida. Pode ser que você tenha os seus, tenha outras histórias para contar. Eu não voltei a falar antes e nem depois, eu voltei a falar na hora certa. Nunca vou esquecer, eu olhei no relógio. Era 8h30 da manhã. E aí no final daquela manhã eu cheguei no local do projeto. Eu entrei num espaço onde as pessoas estavam preparando algumas coisas. Eu só tinha contado para alguns que minha voz tinha voltado. Não contei para todo mundo. E aí eu cheguei lá, todo mundo com escada, pendurado na parede, pendurado na janela. Eu cheguei assim, eu olhei para eles, aí eu... Oi? Você fala! E eu, mais do que nunca, vamos em frente que o projeto começou. É assim. É assim que Deus faz. O tema da nossa mensagem de hoje é contra fatos, não há argumentos. Mas sabe o que eu aprendi? E o que eu tenho aprendido? Contra fatos a gente pode até não ter argumentos. Mas contra fatos eu tenho um Deus. E até que meu Deus diga que aquilo realmente não tem solução, não há o que fazer a respeito daquilo. Sabe, eu convido você a orar a respeito do assunto. E eu sei que fato é fato, gente. Fato é aquilo que é, não dá para negociar. Annelise está rouca há 5 dias e não há indícios de que ela vai voltar a falar.
Pode ser que o fato que você tenha nas suas mãos nesse momento é: o meu casamento acabou, é fato, eu já passei pelo divórcio, meu filho já saiu de casa, a minha mãe já recebeu o diagnóstico da doença. Isso é fato, você entende? Eu não sei qual é o fato que você tem neste momento em mãos, qual é o desafio que você enfrenta nesse momento, mas o convite que Deus faz para mim e para você é: não importa os fatos que tenham lá fora, creia no meu poder. Porque até nisso Deus trabalha, até com isso Deus trabalha, o tempo todo Deus trabalha. Em tudo nós podemos ver a mão de Deus transformando, agindo, atuando. E pensa um pouco nessa manhã. Você é que tipo de pessoa? O tipo de pessoa que quando aparece um fato, você reage como? Bom, é isso mesmo, não tem jeito, né? Então acabou. Ou você é o tipo de pessoa que pensa e diz e comenta: Deus está trabalhando. Você já parou para pensar que é possível você pensar desta forma, agir desta forma, viver desta forma? Não importa qual seja o fato que esteja diante de você, aprenda a olhar para isso como uma matéria-prima de milagre. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 11, por gentileza. Talvez você conheça essa história, a gente vai ler só um trechinho dela, a partir do verso 38 nós vamos ler. João capítulo 11. Só para situar você, a história é longa, para quem não conhece ou para lembrar. A história de João capítulo 11 conta a história de Lázaro, que era irmão de Maria, irmão de Marta. Ele estava doente, e presta atenção, Maria e Marta mandaram um recado para Jesus: Senhor, teu amigo está doente. Ou seja, Jesus sabia que ele estava doente, ok? Lázaro morreu. Jesus não foi a tempo de encontrar com Lázaro vivo. E Jesus ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, ok? Lázaro foi enterrado. Jesus não foi para o enterro. Só que o destaque que eu quero dar para você aqui é o seguinte: Jesus era amigo deles. Amigo. Jesus aqui, ele não era só o mestre, ele não era apenas o Filho de Deus. Quando ele estava em Betânia, ele se hospedava na casa desses 3 irmãos. Ele realmente tinha ali um refúgio, um esconderijo, um abrigo. Era ali que ele se hospedava. Ele era amigo íntimo de Marta, de Maria e de Lázaro. E ele não foi no enterro de um dos melhores amigos dele. Pode ser que, guardadas as devidas proporções, qual foi o enterro que você passou recentemente que você acha que Jesus não apareceu? Vamos ler aqui a partir do verso 38. Diz assim: Então, novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Ele já havia chegado em Betânia. 4 dias que Lázaro estava enterrado, ok? Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta. Marta sempre querendo prevenir alguma coisa, a gente já conhece. A irmã do falecido diz assim: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Então, tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Eu quero destacar para você uma coisa nessa manhã. A gente não leu aí, eu vou só citar, depois você pode ver. Nesse capítulo 11, no verso 4, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, você sabe o que ele responde? Gente, fica todo mundo bem tranquilo, porque essa doença de Lázaro não é para a morte. O que a gente acabou de ler? Lázaro, aconteceu o que com ele? Ele morreu ou não morreu? Como é que você explica? E ele ainda falou assim no verso 4. Essa doença é para que a glória de Deus seja vista, seja manifesta. É para que o Filho de Deus seja glorificado.
Como é que você explica? Fala, mas Senhor, ele morreu, essa doença não é para a morte. Mais especificamente, aqui na Bíblia que eu tenho, a Bíblia King James, ela traz a seguinte palavra: esta doença não termina em morte. Sabe o que é término? Término é fim. É a página final de um livro. Você fecha a contracapa e fala, não tem mais o que ler. E de verdade, a doença de Lázaro não terminou em morte. Ela passou pela morte. O final da história você conhece. A gente acabou de ler, Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Ele atravessou o vale da sombra da morte, mas a doença não terminou em morte. E Jesus foi glorificado. Seja o que quer que você esteja enfrentando nesse momento, qual é o fato que está diante de você, é importante você manter na sua mente clara que isso não é o fim. Não importa o que esteja aparecendo, não importa o que você esteja achando. Nós precisamos aprender de uma vez por todas, todos nós, que nem sempre aquilo que vemos é o final da história. Nem sempre aquilo que se apresenta diante de nós é efetivamente desse jeito que vai ficar no fim das contas. Eu tenho 3 pontos importantes que eu quero colocar para você nessa manhã. São 3 versos bíblicos sensacionais. Você não precisa abrir, eu só quero lembrar para você. Com relação a essa minha história da rouquidão / mudez, com essa história da doença e da morte de Lázaro e com relação a qualquer fato desafiador que você esteja enfrentando nesse momento. A primeira coisa que você precisa lembrar é que a boa obra que Deus começou em você só vai ser concluída quando Jesus voltar. Isso está em Filipenses 1:6. Ou seja, não importa qual seja o fato que esteja diante de você, Deus ainda não acabou. Deus continua trabalhando. O segundo ponto importante que eu quero destacar para você está em Neemias 13:2. Isso aqui é maravilhoso demais. Anota aí para você grifar na tua Bíblia depois, destacar na Bíblia do celular, como você quiser, escrever de batom no espelho, mulherada, do jeito que vocês quiserem. Neemias 13:2 diz assim: nós servimos a um Deus que transforma maldição em bênção. Amém? É isso que Deus faz. Deus transforma a doença que passa pela morte na glorificação do Filho dele. Deus transforma a muda que achava que precisava falar em alguém que vai glorificar a ele, justamente porque perdeu a voz. E o terceiro ponto para você está em Romanos 8:28, que todas, não algumas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até a morte. Até a morte. É assim que funciona. Sabe, o fato que a gente enfrenta, o desafio, com todo o respeito que eu tenho às lutas que você pode estar enfrentando nesse momento, eles não são tão importantes quanto aquilo que Deus quer fazer em você e em mim, através dos problemas que nós estamos enfrentando. Você entende isso? Sabe, Deus quer sim nos ver felizes, mas Ele também quer nos ver transformados. É um processo que Ele faz ao mesmo tempo, até que Ele venha. Filipenses 1:6, é assim que funciona. Se você for ler depois na tua Bíblia, nos versos 21 e 32, nós vamos ver Marta e Maria dizendo assim para Jesus quando ele chega, durante aquele período do luto. Lázaro já enterrado há 4 dias, ok? Vamos lembrar disso. Jesus chegou 4 dias depois. E as duas, individualmente, quando foram encontrar com Jesus, abraçar a ele, receber o consolo dele, as duas disseram a mesma coisa nos versos 31 e 32. Jesus, se você tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Sabe, pode ser que hoje você tenha a sensação, a impressão de que o vale que você enfrenta, o problema que você atravessa, você está sozinho e Deus não está com você. Pode ser que você tenha essa impressão. Primeiro que Deus está, e nós vimos isso ontem no verso que nós lemos em Salmos 46, verso 7, que o Deus de Jacó está conosco. Ponto. Ele está conosco sempre. Não importa se você sente isso ou não, se você concorda com isso ou não, se você percebe isso ou não, Deus está com você sempre e ponto. Agora, tem algo que eu descobri preparando essa mensagem que eu achei muito interessante. Eu não sabia disso, não sei se você sabe. Marta e Maria se perguntaram por que Jesus não veio. Imagina você, se o seu melhor amigo não aparece no enterro de alguém importante da sua família, ia ser no mínimo estranho.
E elas se perguntaram a ponto de comentar quando Jesus chegou, né? Falar, Senhor, se eu estivesse aqui, Lázaro não tinha descansado, ele não tinha morrido. O texto está aí, dá para a gente projetar? Eu quero ler com vocês um texto que está no devocional Para Conhecê-lo, da escritora cristã Ellen White, que conta pra gente o motivo pelo qual Jesus não foi ao enterro de Lázaro. Por que ele não chegou antes, na verdade? Por que Jesus não chegou quando Lázaro estava vivo? Acompanha aí comigo. Cristo era em si mesmo saúde e força, ou seja, era mais do que ter saúde, distribuir saúde. Assim como Deus é amor, Cristo Jesus, Deus é a saúde. E quando os sofredores se achavam em sua imediata presença, a doença era sempre repreendida. Foi por essa razão que ele não foi imediatamente ter com Lázaro. Presta atenção. Não poderia ver-lhe os sofrimentos sem lhe trazer alívio. Não podia testemunhar a enfermidade e a morte sem combater o poder de Satanás. Amém por isso. Agora a parte que mais importa para você e para mim nessa manhã, para você sair daqui com a sua esperança renovada. A morte de Lázaro foi permitida para que, mediante a sua ressurreição, pudesse ser dada aos judeus e a última e suprema prova de que Jesus era o Filho de Deus. Você não sabe o que Deus está fazendo na sua vida e através dos seus problemas e através dos seus desafios. Pode ser que Deus esteja usando aquilo que mais dói em você nesse momento para mostrar para o mundo, inclusive para você mesmo, que Ele é o Filho de Deus. Pode ser que o desafio que você enfrenta nesse momento seja a última e suprema prova de Deus para dizer: como é que eu faço a Annelise entender de uma vez por todas que eu sou o Deus do universo? Como é que eu faço para botar na cabeça dela de uma vez por todas? Pode ser que o desafio que eu enfrente nesse momento seja a forma que Deus tem de dizer para mim: Annelise, entende, por favor. Essa é a última prova que eu posso dar para você entender de uma vez por todas que eu estou no comando de tudo. Não importa se parece, não importa se você entende, não importa se você concorda. Eu estou trabalhando para o seu bem. Essa é a última coisa que eu tenho para fazer para você. Você já parou para pensar nisso? Que a tua maior dor está sendo nesse momento a matéria-prima de Deus para fazer você entender que Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que trabalha por você e por mim e que está disposto a todo custo a nos levar para o céu. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei quais são os desafios que você enfrenta nesse momento, mas por favor, o convite do Espírito Santo para você e para mim nessa manhã, nessa semana, durante toda a nossa vida é: entenda, eu estou no comando, ainda que não pareça, ainda que nada faça sentido. Sabe, talvez a gente nunca entenda até chegar no céu de verdade o porquê de todas as coisas. Vira e mexe, quando acontece alguma situação desafiadora, eu digo assim para minha mãe: mãe, sério, isso aqui vai para a lista de perguntas que eu tenho para fazer para Jesus chegando no céu. Mãe, eu preciso entender por que isso aqui aconteceu. Mãe, por que fulano fez isso comigo? Por que ciclano agiu assim? Por que tal coisa no mundo é desse jeito? Minha sábia mãe normalmente responde assim: fechado, copiado e anotado. Minha mãe, sábia mãe, normalmente responde assim: minha filha, quando a gente chegar no céu, a gente já está lá mesmo, eu não quero perguntar nada. Não restou dúvidas. Já estamos lá, alcançamos a eternidade. Chega, o que passou, passou. Mãe, eu entendo. Dessa perspectiva é bonito dizer isso, mas mãe, hoje, filha, calma. Sabedoria materna, né? Vocês conhecem isso. Quem não é mãe, ou quem tem mãe, no caso. E eu digo que quando chegar lá eu tenho umas perguntas para fazer para Deus. O melhor é que Ele diz mesmo que vai responder várias das nossas perguntas, né? Ou todas elas, na verdade, não várias. O pastor Noel Estina, ele tem uma frase que eu gosto muito. E aqui eu vou encerrando com você. O que Deus não resolve aqui, Ele resolve para a eternidade. Eu vou repetir isso para você. O que Deus não resolve aqui, Ele resolve para a eternidade. Sabe? Depois disso, Lázaro morreu de novo? Morreu. Ele está enterrado, esperando Jesus voltar. Mas ele cumpriu a missão e viveu a obra que Deus tinha para ser feita na vida dele. É esse convite que Deus tem para você e para mim nessa manhã.
para nós vivermos e vivermos confiando. E vivermos sempre confiando no Senhor, porque se você chegar diante de um túmulo e chamar a pessoa que está ali dentro, ela vai levantar? Se você chegar, então, vou fazer outra pergunta, diante de um caixão de um corpo que está sendo velado, a pessoa não está enterrada. Se você chamar essa pessoa, ela vai levantar? A morte só obedece uma voz, a voz da vida. E na Bíblia Deus nos diz que Jesus é o caminho, a verdade. Louvado seja Deus, porque quando Deus manda, quando Deus manda o morto levantar, ele obedece. Porque a morte sempre obedece à vida, é assim que funciona. E quando Jesus chega diante daquela gruta, numa rocha, e diante da pedra e diz, Lázaro, vem para fora, é impossível não obedecer, porque até a morte obedece àquele que atravessou a morte. Quando Deus me disse, Annelise, tua garganta vai destravar e agora você volta a falar, é impossível eu não obedecer às 8h30 da manhã do dia que começa o projeto, porque o projeto é dele, eu sou dele, e Deus faz o que quer, do jeito que quer, no momento que quer, para que o Filho dele seja glorificado em nossas vidas. Nós vamos ter uma mensagem musical agora. E eu quero que você converse aí, eu quero, né? Quem tem que querer é você. Na minha profissão eu sempre digo isso, não adianta eu querer nada. Eu convido você, nesse momento, a ter um momento aí de conversa com Deus individual enquanto você ouve esse hino. Para você entregar para Ele aquilo que te dói, esse vale que você enfrenta nesse momento, o desafio que você está enfrentando. Para você se colocar diante dele, não precisa levantar, não é isso, é se colocar, eu digo aí, em oração, conversando com ele. Pedindo forças para atravessar esse momento dolorido, sabe? Porque Marta e Maria, até enterrarem o irmão, por dias cuidaram dele doente. Busca depois nos livros de Ellen White para você ver como foi difícil esse período. Lázaro, Ellen White diz que foi morrendo aos poucos. E eu lembro quando eu cheguei morrendo no hospital, o olhar da minha irmã para mim. Talvez eu conte essa história essa semana. Se Deus mandar, eu conto. Eu lembro de eu deitada na cama. Eu nunca vi minha irmã me olhar daquele jeito. Eu fico imaginando que Marta e Maria passaram naquela semana olhando para Lázaro. Mais do que qualquer dor que você sinta, é a dor de Deus imaginar você sem ir para o céu. Conversa com Ele. Entrega tuas dores, tuas dificuldades. E vamos fazer assim. A partir de hoje, toda vez que aparecer um fato, eu não estou falando indícios. Eu não estou dizendo probabilidades de algo ruim acontecer. Eu estou dizendo de fatos. Cada vez que um problema, um fato se estabelecer diante de você, faz um combinado aí com Deus. Para que a partir de hoje, você se coloque diante dele, de uma vez por todas. E entenda assim, cada vez que alguma coisa acontecer. Ok, Senhor? Eu já entendi. Isso aqui pode ser a matéria-prima de um novo milagre. E se não for, já que aquilo que Deus não resolve, aquele resolve para a eternidade, nós seguiremos caminhando, glorificando o nome do Senhor. Porque, assim como Jó, né? Ainda que ele me mate, eu o louvarei. Ainda que ele não faça tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, eu o louvarei. Porque Deus continua no comando.